Olá, boa noite a todos. Tudo bem, pessoal? Vamos falar aí de inglês para viagem hoje, né? Vamos conversar um pouquinho aí sobre situações que podem surgir durante a viagem, né? E aí, boa noite também, o pessoal que está entrando aí. Só lembrando para quem não me conhece ainda, Teacher Maicon aqui, ajudando você a aprender inglês, né? E aí, durante todo esse tempo aí que eu já tô dando aula com o pessoal, às vezes a gente precisa se apresentar mais. Então, já sou professor aí dando aulas de inglês há mais de 15 anos, viajando, ajudando o pessoal a se desenvolver, aprender cada vez mais. E ao longo desse tempo, a gente consegue juntar aí mais experiência para ajudar o pessoal, né? E aí hoje a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre algumas frases interessantes que a gente pode encontrar ou podem perguntar pra gente durante uma viagem, né? Só que não essa ideia de a gente se apresentar, a parte mais básica, são situações que pode fazer você passar por um aperto, ter uma dificuldade ali. E como é que a gente vai lidar com isso? Como é que a gente vai responder, né? Aí o pessoal que está chegando ali pode entrar aqui no link que está fixo do YouTube, porque aqui eu vou compartilhar a tela, vai ficar fácil de vocês verem e acompanhar. E aí, durante essa aula de hoje, vamos falar então de algumas situações, quais são algumas frases que vocês vão ouvir, como responder. E é claro que atrás de uma pergunta, às vezes tem uma história, né? Uma situação aí que a gente já precisou passar, foi meio difícil, mas aí a gente conseguiu se sair muito bem. E você não vai precisar passar por isso, porque você já vai estar bem treinadinho aqui comigo, aprendendo aí a falar as frases, então vai ficar bem legal, bem tranquilo, você já vai estar bem preparado aí para sua viagem, né? E aí o pessoal já pode ir escrevendo, né? Quando foi que viajou, quais são seus planejamentos? Oi, Lara, tudo bem? Eu deixei o link fixo aí para vocês me acompanharem no YouTube, porque eu já vou começar a fazer o compartilhamento de tela. Vamos lá, né? Então, um guia prático de inglês para viagem, né? Como é que a gente vai fazer então para se comunicar e falar com as pessoas aí ao longo de uma viagem, né? Quais são as situações que podem fazer a gente se sentir nervoso ou não saber como lidar quando você está numa situação de um país diferente falando inglês, né? Então é isso aí, bora lá, pessoal. Vamos começar a ver algumas frases aí, algumas situações que podem surgir para você mandar bem aí no seu inglês durante a sua viagem, né? E vamos começar lá no aeroporto, a questão dos documentos, né? Como é que eles vão te pedir? E essa pergunta que eu tenho aqui, a primeira, é a batata, né? May I see your passport? Posso ver seu passaporte, né? Então é muito importante, pessoal. Se você está viajando, já está fora, deixa seu passaporte na mão, pertinho de fácil acesso, né? Para que você consiga ter ele ali, porque eles vão te pedir e vão te perguntar, né? Então vamos lá, pode repetir aí, ó. May I see your passport? May I see your passport? Posso ver seu passaporte? Oi, Tiziana. Eu tenho deixado o link pro pessoal aqui já poder entrar lá no YouTube. Vou colocar de novo aqui, ó, porque eu estou compartilhando tela aqui e vai ficar fácil de vocês acompanharem comigo, né? Então aí a batata, com certeza alguém vai pedir para você para ver seu passaporte e a pergunta vai ser May I see your passport? E você vai responder ele de uma maneira bem comunicativa, em vez de simplesmente só entregar o passaporte na mão do responsável lá, você vai falar Sure, here it is. Claro, aqui está, here it is. Sure, here it is. Vão repetindo aí para que vocês consigam treinar a pronúncia, né? Então essa é a primeira. Com certeza vão te perguntar lá e você já fica preparado para responder ou já para entregar o passaporte ali bonitinho. Vamos para a próxima aqui então. Ó, tem gente que questiona, será que precisa, eles vão pedir o visto ali? Porque, por exemplo, se você for para os Estados Unidos, você já tem o visto ali no seu passaporte, né? E aí a pergunta é essa: Do you have a visa? E o Visa não está falando do seu cartão de crédito, né? É o seu visto. E sim, alguém pode te perguntar, e isso aconteceu comigo. A última vez que a gente estava viajando para o Canadá,
O fulano lá da empresa, da companhia aérea, foi lá me perguntar se tem o passaporte. Nunca, nunca ninguém pede o passaporte, né? E para quem não sabe, para o Canadá a gente pode fazer o passaporte ou fazer o visto eletrônico. Então, se você já tem o visto dos Estados Unidos, você pode fazer o visto eletrônico canadense, você paga bem mais barato. Tem algumas restrições, como por exemplo, você só pode chegar no país de avião, né? E aí vai que alguém te pergunta, né? Você tem visto? Do you have a visa? E o rapaz me pediu o visto e eu não tinha o número do visto, porque é eletrônico. Eles até mandam no e-mail lá. Mas eu já fiquei com medo de não conseguir embarcar já no primeiro avião, já achei que não ia conseguir subir. Mas deu certo. Do you have a visa? Então, além do seu passaporte, já tenha junto com você o número do visto, seja eletrônico ou não, e aí a tua resposta vai ser a resposta Yes, I do. Sim, eu tenho. Yes, I do. Eu tenho. Tá aqui, ó, o meu número do visto eletrônico, né? Então essa é outra importante aí, ó. Vai que alguém te pergunta e se você não tiver preparado, vai passar sufoco. Outra pergunta importantíssima que eles podem te perguntar na imigração, 90% de chance aí, eles vão te fazer essa pergunta. Oi, Sheila. Eu tô colocando o link pro YouTube aqui, porque no YouTube eu tô compartilhando tela, aí vocês conseguem acompanhar comigo. Então, entra lá no YouTube também. Então, essa pergunta, qual que é o motivo da tua viagem? What's the purpose of your trip? What's the purpose of your trip? Qual que é o objetivo de você viajar? Olha, a gente não vai falar aqui quais são os tipos de permissões, os tipos de visto que você tem para viajar, mas a gente vai falar de possíveis respostas, né? Porque é 90% de chance de te perguntarem essa pergunta aqui. Então, as duas mais simples e mais diretas são essas que a gente tem aqui de opção. Tourism. Tourism. Você está dizendo que você está viajando para turismo, você vai passear, né? Ou então business. Business, estou viajando a negócio, a trabalho, né? É uma das opções que você tem. Ou você já pode ser um pouquinho mais elaborado, ó. I'm here on vacation. I'm here on vacation. Estou aqui de férias, estou relaxando. I'm here on vacation. Pode ser que eles também perguntem quanto tempo que você vai ficar. Nesse caso, a resposta é isso aqui, ó. I'm going to stay for 2 weeks. 1 month, 7 days. I'm going to stay for. Eu vou ficar aqui por. Aí você fala quantos dias. E essa resposta é interessante que você pode usar também para outros tipos de perguntas que possam te fazer mais para frente, né? I'm visiting family. I'm visiting family. Eu estou visitando minha família, estou visitando família, né? Outro motivo muito comum de viagem. Ou então, I'm taking a course. I'm taking a course. Eu estou fazendo um curso, estou aqui para estudar. I'm taking a course. Estou fazendo um curso, né? Como eu disse, a gente não vai ficar falando de tipos de visto, né? Mas às vezes você vai fazer um intercâmbio, alguma coisa mais curta que não precisa de um visto especial. Aí essa é uma excelente resposta aí que você pode dar para quem te perguntar lá na imigração, né? Então, as coisas mais complicadas que poderiam te perguntar é isso aí, né? Tem alguns detalhes importantes que quando você chegar no país, por exemplo, é importante você estar ligado. Se você for com uma camiseta escrito coisas, né, que não esteja em inglês, que não deixa para entender, esteja preparado para explicar o que está escrito na sua camiseta, tá? Porque às vezes você vai com coisas escritas, pode ser que eles te perguntem o que está escrito ali e você vai ter que saber responder, senão você vai ficar na salinha lá conversando com o guarda lá um bom tempo até você conseguir se explicar. Então, outra dica importante, né? Seguindo em frente aqui então, ó, vamos falar da sua mala, da bagagem, né? Coisas que eles podem te perguntar. Quem viu lá o vídeo da Helena sabe, né? Ou quem lá tá no área restrita sabe que eles olham mesmo e eles perguntam. E claro, se não tiver nada de errado, né? Respondendo aqui, essas perguntas vai dar certo. Então a pergunta é isso aqui, ó. Did you pack your bags yourself? Did you pack your bags yourself? Você mesmo fez as suas malas? Foi você que fez as suas malas, né?
E a gente espera que sim, né? Então a resposta vai ser yes, I did it myself. Yes, I did it myself. Eu mesmo fiz. Sim, eu mesmo fiz. I did it myself. É a resposta mais simples, honesta, que você pode dar lá para quem te perguntar sobre sua bagagem. Outra pergunta é importantíssima. Are you carrying any liquids? Are you carrying any liquids? Se você está levando algum tipo de líquido, porque não pode, né? Você não pode levar nenhum tipo de líquido, pelo menos ali, nem água você pode levar, principalmente na hora que você está passando na segurança ali, isso é muito importante, né? Então, se você tiver com garrafinha, qualquer coisa, não leva, esvazia para você encher depois lá, porque isso é muito importante. Eles vão pegar tua garrafinha, vão jogar tua água fora e não tem choro, não vai ter ela de volta. E a resposta simples, né? No, I don't. No, I don't. Eu não estou levando, né? Não estou levando nada. Olá, Bruno, tudo bem? Pessoal, eu estou colocando o link aqui, ó, porque eu também estou compartilhando no YouTube. E aqui eu estou compartilhando tela. E aí vocês vão tirar mais proveito se acompanhar aqui. Então passa aqui para o YouTube já. Are you carrying any liquids? Então é essa aí que você precisa estar ligado, né? Sobre não levar líquidos ou outras substâncias assim, porque eles não vão deixar você entrar, você vai perder o que você tem lá. Então, esteja preparado, já responda um no, I don't. Do you have anything to declare? Essa é a próxima. Do you have anything to declare? Isso aqui é muito importante, porque às vezes se você está levando algum item, né, para outro país, ou até mesmo quando você estiver voltando para o Brasil, ainda bem eles vão estar te perguntando em português, né? Mas, por exemplo, uma grande quantia de dinheiro, alguns itens que sejam muito caros, né? É importante que você declare, por isso é importante você saber quais são os limites de produtos que você pode levar, de dinheiro também, né? Então, se você estiver levando, declare para que esteja tudo certinho. E aí se você não tiver, é a mesma resposta, no, I don't, eu não tenho. Se você tiver e quiser declarar, yes, I do, aí você pode fazer sua declaração lá. Pergunta importante, vão te fazer. Outra, please remove your shoes and belt. Please remove your shoes and belt. Essa é importante, porque quando você passa pela segurança, às vezes eles pedem isso e pedem muito rápido, porque a fila é muito grande, tem muita gente, você precisa agilizar. Então você tem que tirar seus sapatos, tirar os cintos, né? Você também não pode passar com computador, celular. Então todos aí têm o lugar certo, que é a próxima frase lá, ó. Put them on the tray. Put them on the tray, que é para você colocar na bandejinha, tudo ali, inclusive sua mochila, ele vai passar pelo raio-x, e aí você consegue pegar lá do outro lado, se você não tiver nenhum problema, né? Então, frases importantíssimas aí na questão da segurança, né? Isso aqui não é muito diferente do Brasil, em alguns países lá como o Canadá, alguns aeroportos dos Estados Unidos, você tem o raio-x também para o corpo, né? Que eles pedem para você ficar com a mão levantada assim. Bem legal. E aí, quando você tiver algum problema, né? Você tem algum problema aí com voo, como é que você vai fazer, né? Se eles né, precisarem cancelar, atrasar, aí a gente tem essas frases aqui, ó. Your flight has been delayed. Your flight has been delayed. Quer dizer que o seu voo foi atrasado, ele está atrasado. Ou então, your flight has been cancelled. Your flight has been cancelled. Tá dizendo que o seu voo aí, infelizmente, foi cancelado, né? Você não vai ter o voo aí nesse momento. E aí já bate aquele desespero, né? O que você vai fazer? Meu Deus do céu, perdi o avião e agora, né? A frase mais simples que você vai poder falar nesse momento é What can I do now? What can I do now? O que eu posso fazer agora, né? O que eu posso fazer agora? Você vai perguntar isso pro oficial ali e ele vai te dar, então, ali te ajudar a entender bem o que você precisa fazer aí nessa situação, né? Então, vamos lá, seguindo em frente. Oi, Amanda, tudo bem? Eu tô compartilhando no YouTube, fazendo aqui, então se você quiser olhar no YouTube, vem pra cá que eu tô compartilhando tela aqui também, viu?
E aí, algumas das orientações que ele pode te dar, uma dessa aqui, ó, é go to the service desk. Go to the service desk. Vá até o balcão de atendimento, que lá eles vão te dar mais informações. Então, go to the service desk. Outra frase interessante aí que você precisa saber. E aí, já que seu voo está para ser cancelado, we are rebooking your flight. We are rebooking your flight. A gente está remarcando o seu voo, vai ser marcado por uma outra data, né? Um outro dia, numa outra hora. Essa é uma das soluções que eles podem te dar. E aí uma coisa importante que você tem para perguntar. Will you provide accommodation? Will you provide accommodation? Se eles vão providenciar para você hospedagem, se você vai ter um lugar para se hospedar durante esse período aí do que seu voo vai ser realocado, remarcado. E aí, João, tudo bem? Tô compartilhando tela aqui no YouTube, então se quiser dar uma olhada lá, vem pro YouTube aqui também. Muito bem, will you provide accommodation? Então, se você tá com o voo atrasado, se eles vão cancelar, tem aqui uma base para como você se virar, pelo menos um começo para ter as informações que você precisa. Vamos lá, vamos seguir em frente. Ó. Você vai viajar e é muito interessante, muito natural que você queira andar de carro, né? Então você vai provavelmente alugar um carro. E essa é uma situação muito importante lá, porque o pessoal é ligeiro, né? O pessoal, eles são espertos, então você tem que estar mais ligado com o pessoal que aluga carro lá, né? Então, para que você chegue lá, consiga se comunicar de maneira mais efetiva, a primeira coisa é I have a reservation under, aí você vai falar o seu nome, né? I have a reservation under, aí vai falar o seu nome. Então aí você já está pedindo qual que é a sua reserva, né? Eles já vão providenciar todo o documento que provavelmente você já fez antes, né? Agora, uma coisa muito importante, ó. Does this include insurance? Does this include insurance? Então você está perguntando se tem seguro, se o carro que você está alugando ali está com seguro incluso, né? É muito importante você andar com seguro, comprar um seguro para o carro que você está andando lá, né? Porque, afinal de contas, você está em outro país, outro carro, né? A gente também faz isso aqui no Brasil, por que não lá, né? E aí algumas perguntas interessantes, ó. Is there a mileage limit? Você está perguntando se você tem limite de quilometragem, né? Se você, esse período, você alugou o carro para andar por tantos quilômetros, né? Então, is there a mileage limit? Se tem limite de quilometragem. Então, é importante saber disso. Outra, is fuel included? Is fuel included? Então, o combustível está incluso. Por quê? Porque quando você vai pegar o carro, ele normalmente já vem com o tanque cheio. Normalmente. Mas pode ser que alguém não coloque o tanque cheio. Então, é importante você perguntar, né? Is fuel included? É muito importante. E agora, pessoal, essa aqui ó, é muito importante. Você que vai alugar um carro nos Estados Unidos, no Canadá, outro país, é muito importante isso. Is the toll pass included? Or is there an extra fee? Is the toll pass included? Or is there an extra fee? Então você está perguntando se no carro que você está alugando tem aquele dispositivo sem parar para os pedágios, se ele já está incluso. Ou se não, tem uma taxa extra para você incluir esse aparelho. E ó, é muito importante que você pergunte isso. E se tem mesmo. Se não tem, peça para colocar. Porque isso pode te dar muito bem. Olha, uma vez a gente estava viajando nos Estados Unidos, lá em Nova York, e tem as cabines, né, para você pagar pedágio. Mas numa região de Nova York lá, tinha umas 10 cabines para você pagar com o sem parar, toll pass, e uma cabine para você pagar dinheiro. E eu não tinha contratado o toll pass. Então nessa foi de boa, passei lá e paguei no dinheiro. Mas até que eu cheguei num pedágio lá que não tinha para pagar com dinheiro. E daí, como é que eu fiz? Passei no do sem parar lá mesmo. Daí eu tive que pagar uma multa para a empresa por ter usado um serviço sem contratar, né? Então fica a dica aí, ó.
É importante também isso no Canadá, porque em alguns estados, algumas províncias do Canadá, eles não têm o pedágio que você para e paga, né? Então já são só câmeras na estrada que eles vão pegar o número da placa e aí depois eles vão mandar lá para a empresa. Ô Daniel, tudo bem? Eles vão mandar lá para a empresa, né, a fatura que você tem que pagar do pedágio. E se você não contratou esse serviço antes, eles vão te cobrar essa multa, né? Então é muito importante. Pergunta se tem o sem parar, toll pass included quando você for alugar o seu carro lá em outro país, porque senão você vai se estressar, viu? E muito bem, aí você já chegou lá, já passou do aeroporto, já pegou seu carro, né? Mas aí digamos que você vai andar um pouquinho lá a pé, vai pegar public transportation e aí tem algumas frases importantes que você precisa aí para conversar com as pessoas ao seu redor ou funcionários lá, né? A primeira é essa aqui, ó. Does this bus go downtown? Does this bus go downtown? Se o ônibus vai para o centro, né? Se esse ônibus vai para o centro. Mas antes de qualquer transporte público, é importante você ter aquela ali, ó. Essa pergunta é importante. Do you have the ticket? Do you have the ticket? Você tem a passagem? Oi, Juliana, eu vi que você tá ali. Você tem a passagem? Por quê? Porque às vezes você pode ter comprado passagem errado ou por algum engano, seja lá qual for, você entrar no trem ou no ônibus sem ter comprado a passagem. Daí você pode ter problema também, né? Dependendo de quem for te interrogar. Então, outra frase importantíssima. E agora, where should I get off? Where should I get off? Aonde que eu devo descer? Porque às vezes você entra, né? Você sabe mais ou menos onde você vai, mas não sabe bem o lugar de descer. Você pode perguntar para alguém, ó, where should I get off? Aonde que eu devo descer? E agora, se você tá com aquela aflição, ansiedade, quantas paradas ainda faltam? Não sei. Você quer ser mais específico, né? É essa aqui, ó. How many stops until... Aí você vai falar o nome do lugar que você quer ir. How many stops until... E essa aqui é muito boa também. Se você tem ansiedade, quer saber bem certinho onde você vai parar, é essa aqui, ó. Is this the right train for? Is this the right train for? Esse aqui é o trem certo para tal lugar? Se você for de ônibus, você vai usar o bus. Is this the right bus for? E aí, para você saber se você tá mesmo no lugar certo, você vai pegar o ônibus certo, porque às vezes a gente se engana, viu? É importante saber bem certinho isso aí, para não acabar indo no lugar errado, né? E aí, César, tudo bem? E aí você já passou a fase aí do transporte público, né? Public transportation. E aí, como é que você vai lidar no hotel? Como é que você vai falar com as pessoas lá, né? I have a reservation. I have a reservation. Essa aqui é parecida com aquela do carro, né? Eu tenho uma reserva. Você pode falar o nome. I have a reservation under the name. Então é a mesma frase. Ó, ninguém quer ficar com fome no hotel, né? Então a gente vai falar is breakfast included? Is breakfast included? Se o café da manhã está incluso, né? Se no valor que você contratou ali, pergunta se o café está incluso, porque às vezes mesmo antes de você contratar o serviço depois, pode ser que muda ou você chega lá e não é, né? Então é importante você perguntar. E além de saber se você vai ter café mesmo ou não, what time is it served? What time is it served? A que horas que o café é servido? What time is it served? Quando a gente está em viagem, a gente quer acordar cedo e aproveitar ao máximo, né? Mas às vezes a gente pode se perder um pouquinho na hora e daí vai que você perde o café, né? Então, que horas que ele é servido? What time is the checkout? What time is checkout? Que horas que é o horário que você precisa sair do hotel, né? Isso é muito importante. E se por algum motivo você não estiver no hotel, se estiver num Airbnb, por exemplo, né? É muito importante você perguntar do lixo. Where do I leave the garbage? Where do I leave the garbage? Ó, aqui tá escrito leave, mas não é assim que escreve, não é live, é live. Depois eu corrijo lá. Where do I leave the garbage?
Por quê? Porque se você tá ali num condomínio, por exemplo, tem os lugares apropriados para você deixar. E sempre tem alguém supervisionando. E se você deixar no lugar errado, a bronca é feia, viu? A bronca é grande. Às vezes você pode até ser multado, né? Eu passei por uma situação similar assim, mas foi tranquilo para resolver depois, né? Mas é importante você saber aí. E aí depois, can I have a late checkout? Can I have a late checkout? Se você pode sair mais tarde, né? Às vezes o seu horário ali do avião não combina bem, pra você não ficar esperando fora com as malas, você pode pedir para sair mais tarde, né? Can I have a checkout? Provavelmente eles vão te cobrar um pouquinho ou não, você pode deixar as malas lá no hotel e aí ficar mais tranquilo. Então, outra coisa importante. Mas e quem que nunca ficou no hotel ou numa acomodação e não teve um problema, né? E aí, como é que você vai falar com as pessoas sobre esse problema? E aí, a primeira frase é essa aqui, ó. There's a problem with my room. There's a problem with my room. Tem um problema no meu quarto, né? E aí tem uma lista muito grande de problema que pode ter aí no quarto de hotel, né? Eu coloquei o que só de exemplo, mas aí você pode pesquisar melhor, né? O problema é que você tiver lá, mas começa por aqui. The AC isn't working. The AC isn't working. Você está falando que o ar-condicionado não está funcionando, né? E isso é muito importante, dependendo do período do ano que você for. Se tiver muito frio, muito quente, tem que ter o ar-condicionado, né? Ou então, the shower is not hot. O chuveiro não está quente, ele não esquenta. E isso é um problema muito grande, né? The shower is not hot. Então, é importante que você esteja ligado nisso aí para saber como falar, né? E aí, the Wi-Fi isn't working. The Wi-Fi isn't working. Então, você está sem internet, você não tem Wi-Fi lá no seu quarto. E quem quer ficar no outro país sem ter internet, né? Você tem tanta coisa para fazer. Então, the Wi-Fi isn't working. Esse isn't working quer dizer que não está funcionando, né? É claro que você pode usar isso aqui como coringa para colocar outros problemas que podem surgir, né? E aí você consegue lidar melhor com as pessoas que estiverem atendendo lá. E aí, Afonso, tudo bem? Seja bem-vindo. Muito bem, vamos seguir para a próxima, vocês que estão acompanhando aqui. Fazendo pedidos, como é que você vai lidar com uma dificuldade que pode surgir no restaurante, né? Imagina só, você pede uma coisa e vem outra que você não pediu, totalmente diferente, né? E o pior, você achou que pediu uma coisa gostosa, barata e veio uma coisa ruim, cara. Mas vamos lá, ó. Quando você for fazer o pedido, né? Você já vai chegar e falar lá, por exemplo, table for. Aí quantas pessoas estão com você, né? Table for one, table for two, please, uma mesa para dois, né? O pessoal que está aqui no Instagram, se vocês quiserem passar para o YouTube, já deixei o link fixo ali que eu estou compartilhando tela com vocês aqui, aí vocês vão aproveitar mais. Muito bem. I'd like the... Eu gostaria do... Aí você vai falar o nome do prato que você escolheu lá do menu, né? I'd like the... E aí você espera. Ou então, se você não sabe o que escolher, porque não entende os ingredientes, não sabe mais ou menos como é, você pode fazer essa pergunta aqui, ó. What do you recommend? What do you recommend? O que você recomenda? Você pode pedir pro garçom, né? E aí ele vai te dar os detalhes ali do que ele vai recomendar para você. E aí você pode perguntar assim também, ó. Does this have? Isso aqui tem. Aí você pode completar com o que você precisa, ó. Does this have nuts? Does this have dairy? Tem nozes, algum grão? Tem derivados de leite, né? Gluten. Does this have gluten? Tem glúten. Aí você pode perguntar para evitar qualquer tipo de problema, né? E aí teve um problema lá, né? Você chegou um prato e não foi bem o que você pediu. O que você vai falar para a pessoa? This isn't what I ordered. This isn't what I ordered. Então isso não foi o que eu pedi, não é o que eu pedi. This isn't what I ordered. Essa última vez que a gente foi para o Canadá, eu pedi uma pizza lá. E eu me certifiquei de que eu pedi que eu não queria pizza picante, né? E aí a garçonete veio e me trouxe uma pizza bonitona, mas ó, não dava nenhuma mordida de tanta pimenta que tinha. Daí eu fiz bem essa aqui pra ela. Foi bem essa frase que eu falei, ó. This isn't what I ordered.
Aí ela ficou meio assim, falou, não, I ordered this, eu pedi essa aqui. Daí eles me deram uma pizza grande, cheia de pimenta, que eu não ia comer pra levar pra casa. E depois me deram a pizza que eu queria. Então, quem nunca, né? Outra frase importante, I think there was a mistake. I think there was a mistake. Eu acho que houve um erro, alguma coisa deu errada aqui. I think there was a mistake. Aí você consegue aí falar mais ou menos, né? Ó, não foi o que eu pedi, ou assim por diante, né? Check, please. Essa é a clássica, né? Que você quer ir embora, você precisa pedir a conta, né? E isso aqui é muito interessante, porque no Brasil, às vezes, a conta vem na mesa, às vezes você paga no caixa, né? Em geral, países como Estados Unidos e também no Canadá, a conta vem na mesa para você pagar, né? Então você tem que pedir, check, please, eles vão te trazer o valor, você faz o pagamento ali. Aqui fala do serviço, ó. Is service included? Is service included? Você está perguntando se o serviço que foi prestado para você está incluso. Ou aqui eu coloquei outra mais direta. Is the tip included? Is the tip included? Então aqui a gente está falando da gorjeta, se a gorjeta está inclusa. Porque isso é muito importante, é muito forte a cultura da gorjeta nos Estados Unidos e também no Canadá. Então tem muitas pessoas que trabalham no comércio que só vivem de gorjeta. Então, de alguma forma ou de outra, você vai ter que dar gorjeta para eles, né? E agora tá mais moderno, assim, eles já colocam a gorjeta na maquininha do cartão, eles te dão ali quais são as opções que você quer dar de gorjeta, né? Então, é importante você estar preparado para isso, para dar gorjeta para as pessoas, que se não der, eles vão pedir. Se eles não pedir, a cara feia vai ter, né? Porque se você não der gorjeta, você tá dizendo que o serviço não tá bom, né? Beleza, vamos seguir aqui, ó, para quando você vai ter que pagar ou devolver alguma coisa. Então, quem que vai viajar e não quer comprar alguma coisa, né? Então a gente tem lá, ó, how much is this? Quanto custa? Essa também é clássica, importante você falar. How much is this? Quanto que custa, né? Do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Por que isso é importante? Porque você pode pagar em cash, que é dinheiro, ou credit cards. Mas cuidado, pessoal. Outros países não é que nem no Brasil. Você vai comprar um negócio lá, eu quero pagar em 10 vezes no crédito. Não tem, isso não existe, né? Então você pode pagar uma vez só no crédito, que é pro seu vencimento. Essa questão de parcelamento não tem lá fora, só tem aqui no Brasil, né? E aí tem que ficar esperto. Como é que você vai usar o cartão de crédito ou não, né? Um dia foi bem mal servido em um restaurante porque esqueci da gorjeta, tá vendo? Tá vendo? É bem isso aí mesmo. Can I return this? Can I return this? Posso devolver? Então você comprou um negócio, não gostou, por algum motivo você não vai ficar, né? Can I return this? Posso devolver? Essa é muito importante, né? Ou então você não sabe se pode ou como que é, você pode perguntar What's the return policy? What's the return policy? Qual que é a política de troca? Como é que faz para devolver, né? Você pode perguntar isso, por exemplo, se você vai levar para experimentar em casa, para ver se funciona. Ó, isso não é bobeira não, viu? A última vez que a gente foi pro Canadá, eu fui comprar um fone de ouvido e daí eu queria testar o fone de ouvido para ver se vai funcionar, não era muito barato, né? E daí o cara disse que não podia testar, testar o fone na loja. Eu falei, mas como assim? Não dá para testar, né? Daí como é que funciona então para eu devolver? Daí ele me explicou que eu poderia sair da loja, testar e se lá fora da loja não funcionasse, eu poderia devolver. Então foi isso que eu fiz. Daí eu comprei ali, testei já depois de ter comprado para ver se ia funcionar. E aí deu tudo certo, ainda bem. Se não funcionasse, daí eu poderia devolver com essa frase, ó, Can I return this? Parece, não lembro, acho que se um deles deu problema, a gente trocou, ou não lembro se a gente conseguiu resolver, mas essa era uma das saídas, né? Então, pessoal, vocês podem ver que tem bastante situações aí que a gente precisa estar preparado numa situação de viagem, né? Porque quando a gente menos espera, uma coisa dessas pode acontecer, né? Então, vamos lá, ó. Quando você tá num lugar e eles começam a te proibir as coisas, não pode, né? Tá lá. Isso é coisa de brasileiro, ficar indo onde não pode, né? Mas aí você vai ver a mensagem ou alguém vai te falar, ó. This
area is restricted. This area is restricted. Essa área é restrita, você não pode estar ali. Então alguém vai te falar de maneira educada, né? Quando te falarem isso, você sabe que você vai precisar se retirar. No photos allowed. No photos allowed. Fotos são proibidas, não são permitidas, né? E aí é importante vocês entenderem essa palavra, allowed. Tem a ver com permissão, se pode ou não, né? Então, qualquer coisa que vier antes, né? Se for negativo ou não, você vai prestar atenção se pode ou não pode, né? Allowed. The item, it's not allowed. Então, às vezes, você não pode estar carregando alguma coisa com você num lugar, né? E isso pode acontecer. Também não é permitido. Às vezes, eles podem pedir para você se retirar do lugar porque você está com algum item que não é permitido. E aí, como todo bom brasileiro, você vai ter que dar uma desculpa, né? Você vai ter que falar lá alguma coisa, vai dar uma desculpa. E aqui as duas clássicas também, né? I'm sorry, I didn't know. I'm sorry, I didn't know. Desculpa, eu não sabia. Mas não sabia mesmo, né? Não sabia. Ou então você vai falar, oh, I didn't realize it. Oh, I didn't realize it. Eu não percebi. Não percebi que eu tava fazendo errado, né? Então, fica aí a dica, né? Desculpa pra você aí. E é isso aí, pessoal. A gente vê quanta coisa interessante a gente pode ter aí. Ou situações que a gente pode passar, né, numa viagem. É claro que isso aqui é só uma base, né? Ele é só um salva-vidas, né? Então ele vai ajudar você a lidar aí com algumas situações, né? Durante a viagem. Mas é claro que não vai ser tudo. É como se fosse um kit de primeiros socorros, né? Essas frases vão te ajudar a não passar dificuldade no restaurante. Você não vai dormir na rua, né? Pelo menos vai conseguir embarcar, né? Mas aí você pode perguntar, né? Poxa, mas aí você pode pensar um pouquinho, né? Será que se eu for viajar, né? Eu quero só sobreviver na viagem, né? Será que eu quero só passar limpo por essas dificuldades? Ou você quer ter a experiência mesmo da viagem, né? Ter capacidade de se comunicar mesmo, né? Porque, por exemplo, a liberdade numa viagem não é só você saber pedir a conta ou falar que teve um erro, mas é você poder depois poder conversar com quem te atendeu, elogiar, dizer que a comida estava boa, né? E também fazer amizade com alguém que está na fila com você esperando por alguma coisa, né? Poder conversar, fazer amizade. Ou você está num passeio turístico lá e aí o rapaz vai fazer uma piada, você poder rir junto com todo mundo, né? Não ficar ali com aquela cara de paisagem, né? Então, tudo isso aí você consegue estudando o inglês de verdade, né? E é isso que a gente aqui na Fluent Works faz, né? Que é a minha escola, né? A gente tem até no nome, Building Bridges, que é construindo pontes, porque é justamente isso, né? O inglês é a ponte da onde você está agora até as memórias incríveis aí que você vai ter quando você for viajar, você ter esse poder da comunicação, né? E aí, se você quer viajar de verdade com segurança real, né? Que falar de verdade o inglês ou em qualquer outra situação, né? Pode me procurar, Teacher Maicon, que a gente vai agendar uma conversa aí, vou explicar para vocês. Ou então, se você quiser o e-book com todas essas informações, algumas informações a mais, outras frases úteis, vocês podem entrar em contato comigo pelo meu site, que é esse aqui, ó, teachermaicon.com.br, e é aqui no WhatsApp. Conversa comigo que a gente fala sobre esse e-book também, sobre as aulas, e para você mandar muito bem aí no seu inglês nas suas próximas viagens. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí para todos que ficaram comigo aí durante esse período, os que aprenderam, né? E vão progredir aí no seu inglês, falar cada vez mais e se preparar para a tua próxima viagem.